Bem, estamos começando agora o argumento e vamos falar de neuropsicologia. Está aqui conosco Ana Carla Nijá, que é especialista no assunto. Doutora Ana Carla, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Explique para nós o que é avaliação neuropsicológica. É um termo novo no mercado, então a gente fica... Tem alguma coisa a ver com QI, com QE? Bem, Mauro, a avaliação neuropsicológica, né, ela, na verdade, ela faz uma avaliação da cognição. E o que seria, né, os processos da cognição? Seria a memória, a atenção e estaria envolvendo também a área de QI, né? As funções executivas e também acaba fazendo a avaliação do comportamento. Na verdade, é uma interseção, né, de fazer um estudo na área cerebral com o comportamento da pessoa. Ele é específico para aluno na idade que está em aula, em escola ou não? Ele é geral? Um executivo, de repente, pode fazer uma avaliação? Sim, claro, pode sim. Na verdade, ele a avaliação neuropsicológica, ela abrange todas as idades, todas, né? E aí a gente poderia pensar assim, em que momento procurar uma avaliação neuropsicológica, né? Se a gente for pensar na fase da infância, da criança, por exemplo, né? A gente sabe que a criança ela tem todos os estágios de desenvolvimento. Hiperativo, falta de atenção, isso, notas baixas. Isso. E aí o professor indica. Professor ou os próprios pais também que estiverem observando alguma dificuldade na criança ou no próprio adolescente. Às vezes um neuropediatra também pode estar fazendo esse encaminhamento. Então a gente tem encaminhamento de diversas áreas, até mesmo a escola, um psicopedagogo. E o atendimento é clínico, é no consultório? É clínico, individual? É individual, é uma avaliação individual e é clínico. E ela ocorre em várias fases da vida, né? Pode ser criança, adolescente, adulto, idoso, depende muito da demanda, né, que essa pessoa está trazendo. Tá. Ela sempre tem uma indicação, ela não se auto-indica? Às vezes pode ter uma autoindicação. A própria pessoa, né, por exemplo... Pode sentir uma certa dificuldade e procurar. Justamente, isso. Bem, e feita a avaliação neuropsicológica, sai um resultado, e aí? É emitido um laudo após a avaliação, né? E aí é feita a devolutiva para essa pessoa e caso realmente, né, ateste uma impressão diagnóstica, porque na verdade a gente não faz, não dá um diagnóstico, na verdade. A gente auxilia, né, e emite uma impressão diagnóstica. É muito bom até deixar bem claro isso. E quem dá o diagnóstico? Na verdade, a avaliação, quando ela vem encaminhada, né, de algum profissional, seja um neuro, né, um neurologista, ou seja um neuropediatra ou a própria escola, na verdade, é um conjunto, né, de profissionais que vão fechar um diagnóstico. Na verdade, a avaliação psicológica ela entra como, na verdade, para auxiliar, né, um diagnóstico, por exemplo, uma demência, um Alzheimer, por exemplo, né? O médico pode encaminhar, fazer exames de imagem, né? Muitas vezes para fechar esse diagnóstico, ele nos encaminha justamente para fazer essa diferenciação. Então é mais um instrumento para a decisão de um diagnóstico e fazer possíveis encaminhamentos, né, de tratamento. Que parece que há uma certa dificuldade em demência e Alzheimer. Não sim, sim, porque tem, né, o processo, na verdade, ao longo da vida, do próprio envelhecimento, é natural que a gente comece a perder as funções da cognição, que é justamente isso, né? Só que a gente sabe que existem alguns tipos de demência, sabemos também que tem a doença de Alzheimer, que pode afetar, né, afeta a questão da memória, e aí para poder auxiliar nisso, que poderia ser uma demência, que poderia ser um Alzheimer, eles nos encaminham e a gente faz a avaliação. Carla, o que consta desta avaliação? O que é? Um questionário? É uma conversa? Consta de quê? São vários instrumentos, dentre os quais, né, tem a anamnese, é uma conversa inicial. É a entrevista inicial, né, que a gente coleta várias informações que é de fundamental importância. E tem os instrumentos que são os testes
psicológicos que a gente utiliza, né, que são instrumentos e testes que são validados, são pesquisas feitas, não são testes criados, né, aleatoriamente, na verdade são testes que foram testados durante 15, 20 anos, eles têm um tempo no mercado, né? Então, assim, de vez em quando eles estão sendo reavaliados, esses instrumentos, e a maioria dos que a gente utiliza aqui no Brasil são utilizados no mundo todo. Aonde você for, por exemplo, tem alguns testes principais que, por exemplo, VAIS, VISC, que são testes, inclusive, para avaliar a questão da inteligência, que é usado nos Estados Unidos, na Doutora, Europa. é extensiva a família? A família deve ser incluída na avaliação? A família, ela é incluída principalmente quando é criança. Então, o processo de avaliação infantil, inclusive, inclui a questão da própria escola. Muitas vezes a gente precisa fazer entrevista com os coordenadores, professores, quem acompanha essa criança também. Visita a escola, muitas vezes, faz parte do processo também de avaliação. Quando é um idoso que já está, né, no momento da entrevista inicial, a gente percebe que ele já não está conseguindo repassar algumas informações, a gente também solicita a presença dos familiares para poder repassar as informações necessárias, né, durante o processo de avaliação. Então, a família acaba, né, e as pessoas que são responsáveis que estejam ali. A maior demanda continua sendo criança, né? Embora seja extensiva a idosos, a adultos de um modo geral, mas as crianças me parecem que concentram uma maior preocupação dos pais. Hoje, a gente pode colocar assim, duas fases, né, que tem tido uma demanda maior. O idoso, né, e as crianças. Os adolescentes hoje têm tido uma demanda maior porque, em função de outras questões, por exemplo, uma depressão na adolescência, né, causa déficit cognitivo, que a gente chama, né, então ele acaba tendo um rendimento, uma queda no rendimento na escola. Pós-trauma. Também. Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico também. A gente faz avaliação no pré-cirúrgico, como eu lhe falei, para avaliar, porque às vezes, dependendo do que seja, por exemplo, um AVC, né? Às vezes a pessoa tem um AVC, após o AVC ela apresenta algumas deficiências na memória, na atenção. Então, quando se percebe isso, encaminha para avaliação. Um tumor cerebral, né? Durante o processo da descoberta, percebe-se um declínio cognitivo, né? Uma perda de memória, uma atenção prejudicada. Então, a gente acaba fazendo avaliação na pré-cirúrgica e, após a cirurgia, depois de um tempo, a gente faz avaliação para ver como é que está pós-cirúrgico, se houve uma melhora, né? Após a retirada do tumor. Diagnosticado, quem vai acompanhar o tratamento? O tratamento tem um período, tem uma fase, depois tem que fazer uma nova avaliação? Sim. A avaliação, após a emissão do laudo, normalmente a gente faz os encaminhamentos, né? Então, assim, se a gente detecta, por exemplo, uma possível, um DEPAC, por exemplo, né? Que é um problema no processamento auditivo. Se isso é detectado durante o processo de avaliação, a gente encaminha para o fono, para ser investigada se realmente se comprova isso. Se percebe um déficit de atenção que requer o uso de medicação, se encaminha para o psiquiatra, né? O neuropediatra. Então, assim, no próprio laudo a gente já dá os encaminhamentos. E quando se refere a um idoso, a gente coloca também a questão da reabilitação cognitiva. No passado foi muito famoso o QI, coeficiente de inteligência. Depois ele foi substituído pelo QE, coeficiente emocional. Os dois ainda caminham juntos? Caminham. Né? É comum, às vezes, a gente ver pessoas, por exemplo, com QI. Quem já não teve um colega na escola, né? Com QI elevado e QE baixo. E que às vezes você diz assim, você vê que a pessoa não conseguiu alcançar, de repente, em termos profissionais, né? Você diz assim, nossa, esse meu colega era o primeiro da turma, sempre foi o mais inteligente e ele não consegue passar no vestibular, por exemplo, né? E a gente vê muito isso, né? Que às vezes não é a questão da qualidade posso dizer, em relação, não é a capacidade do aluno,
em termos de competência de estudo, do que ele sabe, mas às vezes o nervoso, né, a ansiedade... E ele não sabe nem dizer exatamente o que é. Aí uma avaliação dessa detecta. Sim, porque quando a gente faz a avaliação, como eu lhe falei, né, é uma interseção entre o cérebro e o comportamento humano. Então, a gente não avalia só a área da cognição específica. Numa avaliação neuropsicológica, a gente pode detectar depressão, transtorno de ansiedade, ou até um transtorno de personalidade, ou um transtorno... Bipolaridade, que agora eu sei que anda junto com a depressão. Sim, sim. E um transtorno, né, psiquiátrico, de uma forma geral, né, que às vezes é o que está prejudicando. É uma especialidade muito nova, né, doutora? Ela é nova, né, e o Conselho Federal de Psicologia, né, também reconheceu já em 2005, já que foi o nosso Conselho de Psicologia Federal que reconheceu como uma especialidade da área da psicologia. E essa especialidade demanda estudo de quanto tempo? Porque tudo na psicologia é extremamente demorado, né? São 6 anos, mais 2, mais... Atualmente reduziu, né? Foi para 5, o MEC reduziu para 5. É uma novidade. Foi para 6 anos. E mesmo assim a gente ainda acha que é pouco quando sai da faculdade, 6 anos. Mas a formação em neuropsicologia são 2 anos. 2 anos. Bem, agora a senhora está com um curso de capacitação nessa área. Está capacitando quem? Estudantes, né, que estão fazendo... Estudantes de psicologia, normalmente? Não, são estudantes que estão fazendo... estudantes em formação em neuropsicologia. São futuros neuropsicólogos e também parapsicólogos, porque, na verdade, é uma capacitação dos instrumentos, né, do processo de avaliação. Porque, como eu falei para você, os testes, eles vão mudando ao longo do tempo. Alguns vão sendo retirados. Vão se modernizando de acordo com o comportamento que também muda. Com a demanda, né? Com o grau de exigência da sociedade. Isso. E eles vão sendo reavaliados. A senhora deve receber muito garoto que passa o dia todo no celular ou no tablet. Sim. A modernidade, né, como um todo. Né? Aí esquece da vida, fica só ligado no tablet. Isso gera um problema sério. Gera, a gente sabe que gera, e gera também a questão, principalmente da questão emocional, que é como eu te falei, né? Os transtornos de ansiedade, depressão, isso causa um declínio cognitivo, que a gente chama, né? Isso pode sim interferir na memória. Tanto é que, às vezes, pessoas de meia idade, quando desenvolvem uma depressão, ela começa a ter esquecimentos e lapsos de memória, e ela pensa que ela está com uma demência precoce. É muito comum. O próprio estresse emocional, ele pode fazer com que você tenha, né, um declínio cognitivo. Onde funciona esse curso de capacitação? Se algum telespectador estiver interessado, primeiro, ele tem que ser aluno de psicologia? Ele tem que ser psicólogo, aluno de psicologia, né, é obrigatório, no ISMA, né, eu e uma colega minha, que é uma neuropsicóloga também, que fez a formação na USP, no Hospital de Clínicas de São Paulo, é a Melissa Machado. E aí, a gente está oferecendo esse curso, que começou agora em agosto, e nós dividimos em 4 módulos. Por quê? Apesar da cognição funcionar tudo junto, né? Memória, atenção, funções executivas, né? Mas assim, como didática, que quando a gente vai fazer, fica mais fácil a explicação. Então já aconteceu o módulo da memória? Já. Quem perdeu, tem que esquecer. E os outros módulos? Vem a atenção, funções executivas e as escalas, né? Um é pré-requisito do outro, não? Todos são. Todos. São interligados? Todos são, porque a nossa cognição, ela funciona como uma orquestra, né? Inclusive, vários autores, né, se referem à nossa cognição assim, ou seja, se um instrumento desafinar, né, já mexe com tudo que foi montado ali, né? Então, assim, se a minha atenção não estiver boa, provavelmente a minha memória, eu não vou conseguir memorizar nada. Percentualmente, o que a senhora atribui à cognição? O que a senhora atribui à importância neuropsicológica de uma pessoa para atingir o alvo? Pode estar fisicamente perfeito, sem problema, mas com problema de cognição.
como não é algo que é visível... Pois é, esse é o grande problema. A maioria das pessoas acometidas nem sabem. Muitas vezes não sabem mesmo, né? A gente até brinca, né, que, olha, quando detecta que a memória não tá logo bem, no alemão, sai para brincadeira, coisa e tal, mas pode ser algo sério. Muito, muito sério. Muita gente, às vezes, vai achando que não tem problema nenhum, e aí, na hora que começa a fazer, né, as atividades, né, que são os testes em si, e começa a perceber a própria dificuldade de fazer coisas simples, né, isso acaba causando uma angústia. E isso acaba, durante o processo de avaliação, né, a pessoa começa já a ficar um pouco preocupada. Eu não pensei que eu estivesse com tanta dificuldade de executar determinadas tarefas. E a cognição é uma função que a gente precisa, né, dela para o nosso dia a dia, para fazer coisas simples. Né? Por exemplo, a gente avalia percepção visoespacial, né? O que seria isso? É o que te permite ir na cozinha, encher um copo com água e não deixar ele derramar. É um processo no cérebro que precisa disso. E quando a gente avalia isso e está prejudicado, provavelmente você vai ter essa dificuldade. Quando há carência de sono, a primeira coisa que se manifesta é a cognição negativa. Isso. Eu li alguma coisa, nos países desenvolvidos, entre meia-noite e 6 da manhã, os aeroportos fecham, não tem voo. Só nos países pobres como o nosso, o maior movimento é de madrugada. Isso. Aí tem gente que diz, não, eu saio de madrugada, vou em Brasília, participo de uma reunião e volto. Imagina, ele deve sobrar solenemente na reunião. Com certeza. A verdade é que, se você me perguntasse assim, Ana Carla, o que eu poderia fazer para deixar minha cognição, né, as minhas funções cognitivas mais saudáveis? O sono é... primordial. Importantíssimo. Uma pessoa que tem insônia, você percebe claramente, né, que ela não tem um rendimento, né, no trabalho, na escola, no dia a dia. Você percebe que ela fica desatenta. Então, o sono é a maior prevenção. Isso. A outra coisa que é importantíssimo, que isso está praticamente em todas as áreas, né, a psiquiatria fala muito isso, né, a neurologia fala atividade física. Né? Porque quando você está exercendo uma atividade física ali, você está também trabalhando, né, as suas funções cognitivas. Porque qualquer exercício que você vai executar, né, você precisa estar bem e estimulando e elas estejam funcionando de acordo ali, tendo atenção, tudo. Tanto é que quando você perde, tem algum declínio cognitivo, você tem dificuldade de executar uma tarefa física. Doutora Ana Carla Nijá, muito obrigado por essa consulta pública, parabéns pelo trabalho que é recente, é novo, mas já temos disponível aqui, né? E que possam ser detectados a tempo de curar, porque não é fácil. Não, não é, mas é possível. Sim. É possível. E quanto mais cedo, melhor. É possível. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado também. Logo depois do intervalo, o nosso amigo Robson Martins, titular da Fazenda Vitória, estará aqui conosco falando sobre turismo rural. Eu volto já.